Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos aí continuar nossas correções das atividades do Aprova Brasil de língua portuguesa. Estamos aí na lição 2, que são as fábulas. As fábulas são narrativas curtas que apresentam as seguintes características. As personagens mais importantes geralmente são os animais que pensam e agem como pessoas. Então, resumindo, as fábulas são histórias que são contadas, vividas por animais, mas que as ações delas parecem seres humanos, porque nas histórias, nas fábulas, os animais pensam, os animais refletem, os animais conversam, interagem como se fossem seres humanos. A história termina sempre com uma moral, que tem o objetivo de ensinar uma lição ao leitor. Então, a fábula, ela tem que ter um ensinamento. Ela tem que ter uma moral da história, né? Como a gente fala. Uma coisa para ensinar a pessoa que está lendo, certo? Então, lembrando, fábula, ela sempre tem animais que falam e pensam como seres humanos e tem um ensinamento ou uma moral. Então, vamos lá para o nosso texto. Leia esta fábula. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo. Quando o ratinho disse: "Por favor, poupe a minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido seus rugidos. "Espere um pouco", disse o ratinho. E, roendo as malhas da rede, libertou o leão. Moral da história: os fracos também podem ajudar os fortes. Esse é um texto de Guilherme Figueiredo, que é uma reprodução das fábulas de Esopo. Esopo, então, criou várias fábulas e aí as pessoas contam partes dessas fábulas, certo? Em outros livros. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vocês gostaram da história do ratinho e do leão? É bem interessante essa fábula. Eu já vi vários livros, várias vezes, e sempre eu gosto dessa fábula, porque ela mostra que não só essa moral da história que ele tem aí também, mas ele tem outras, né? Sobre gratidão, sobre reciprocidade. Essa fábula tem essas lições de moral. Questão de número 2. A 1 é vocês lerem o texto. Então, vocês têm que ler o texto. De preferência, leiam em voz alta e mandem para mim, para que eu possa ouvir vocês lendo em voz alta para saber se vocês estão lendo corretamente, obedecendo sinais ortográficos, sinais gráficos, se estão realmente respeitando as normas gramaticais. Ok? Então, leiam esse texto e manda para mim o vídeo de vocês fazendo a leitura desse texto do leão e do ratinho. 2. Você observou que o texto está sem título? Leia novamente a fábula e dê um título para ela. Então, vamos lá voltar para a nossa história e ver que aqui, olha, está um retângulo, porque ele tem dois tamanhos diferentes, certo? O quadrado ele tem os 4 lados iguais. E o retângulo são os 2 lados diferentes. Certo? Aqui, olha, você pode ver que aqui não tem nada. Então, a gente pode colocar o título que quiser nesta fábula. Eu poderia colocar o ratinho agradecido, o leão assustado. Vocês podem colocar vários títulos
a importância da gratidão, a importância do amor, a importância do cuidado. Aí o mais forte, o mais fraco cuida do mais forte. Vocês podem botar os títulos que vocês quiserem, então, mas que esteja de acordo com o texto, claro. Então, vocês vão escrever aqui um título para esta fábula, certo? Na questão número 2. Vocês vão voltar lá no texto, escrever naquele retângulo um título para a fábula. 3. Quais são os principais personagens da fábula? Gente, quais são os personagens principais dessa fábula? Só tinha 2. Quem são? O leão e o ratinho. Então, vocês vão aí responder que os personagens principais são o leão e o ratinho. Questão de número 4. Releia a fábula. Então, você vai voltar lá para o nosso texto, aqui, a nossa fábula, vai ler novamente para responder a questão de número 4. Letra A. Por que o leão agarrou o ratinho? Por que o leão fez isso? Vamos voltar lá para o texto? Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo, quando o ratinho disse: Então, vamos lá, por que o leão agarrou o ratinho? Porque ele estava fazendo cócegas em seu nariz. E porque ele acordou o leão, certo? Então, por que o leão agarrou o ratinho? Porque ele acordou o leão. Gente, acordar um leão não é brincadeira não, viu? Eu tinha medo de acordar um leão. Então, a resposta da letra A é porque o ratinho acordou o leão. Letra B. O que o ratinho fez para sair desta situação? O ratinho saiu correndo, o ratinho desmaiou, ou o ratinho pediu ao leão que o deixasse ir embora? Gente, essa é fácil. Quem lê o texto já 2 vezes, deu para lembrar, né? O que o ratinho fez para sair? O ratinho pediu ao leão que o deixasse sair, que o deixasse ir embora. Senão o ratinho ia ser devorado, né? Quinta questão. Copie do texto o trecho que mostra que o leão fazia enquanto estava preso nas redes dos caçadores. Então, vamos lá voltar para o texto e saber o que o leão fazia enquanto estava preso na rede. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia quando o ratinho chegou, pois tinha ouvido seus rugidos. Então, o que o leão estava fazendo? Se debatendo e rugindo. O que é rugido, leão? É aquele barulho que ele faz. Uau! Então, o leão estava se debatendo e rugindo. Olha aqui. Copie o trecho que mostra o que o leão fazia enquanto estava preso na rede. Então, vocês vão copiar esse trecho aqui, olha. E ali se debatia quando chegou o ratinho que tinha ouvido seus rugidos. Vocês vão copiar daqui até aqui. Certo? Sexta questão. Quando se viram em apuros, o leão e o ratinho tiveram reações diferentes. Que reações foram essas? Quais foram as reações do leão e do ratinho? Vamos lá. O ratinho implorou para o leão que o deixasse ir embora. O ratinho foi calmo, né? E o leão? O leão estava lá se debatendo com medo, rugindo com medo, com raiva, tudo ao mesmo tempo. Então, as reações foram essas. O ratinho implorando para ser salvo e o leão se debatendo e rugindo de raiva. E por que essas reações foram diferentes? Óbvio, o ratinho, um ser pequenininho, ficou com medo que o leão devorasse. O leão, o rei da floresta,
se achando forte, valente, o máximo da floresta, estava lá rugindo com toda a raiva, com toda a força, se debatendo, tentando sair, porque ele se achava forte. Mas ele não era tão forte assim. Então, por quê? Porque o ratinho era pequeno e tinha medo do leão, e a reação do leão foi porque ele se achava o mais bravo e o mais valente da floresta. 7ª questão, releia esse trecho. Por favor, poupe minha vida e eu saberei retribuir a sua generosidade. Letra A. Se tivesse usado um ponto final nestas frases, o pedido do ratinho teria a mesma intensidade? Gente, vamos lembrar aqui dos sinais ortográficos. Aqui eu tenho uma exclamação. Exclamação dá aquela entonação na voz de espanto, de força, de pedido, certo? Agora você diz, por favor, poupe minha vida. Eu saberei retribuir sua generosidade. Seria um ponto final. Olhem a diferença de entonação que eu fiz. Com a exclamação, por favor, poupe a minha vida. Eu saberei retribuir a sua generosidade. Aí, eu estou usando as exclamações. Eu estou dando ênfase nessa frase. Agora, quando eu coloco um ponto final, vou falar como? Por favor, poupe minha vida. Eu saberei retribuir sua generosidade. A gente não percebe a emoção quando eu uso o ponto final. Não tem entonação de voz. Então, será que o ratinho teria sido atendido se tivesse um ponto final? Claro que não. O período do ratinho não teria a mesma intensidade se tivesse um ponto final. Por quê? Porque o ponto de exclamação é que dá a intensidade nas frases. O ponto de exclamação é aquele que mostra a alegria, a expressão de força, de dor, de drama nas frases, certo? 8. Copie a moral da fábula. Qual foi a moral da fábula? Vamos lá? Os fracos também podem ajudar os fortes. Ele está aqui entre parênteses e sempre você vai achar esses ensinamentos ou essa moral da história sempre entre aspas. Não falei parênteses, não foi? Eu me confundi, são aspas, viu? Se eu falei parênteses, está errado, viu? Sempre entre aspas. Então, vocês vão copiar isso aqui, ó. E os fracos também podem ajudar os fortes. Aqui na questão de número 8. Os fracos sempre podem ajudar os fortes. 9. Que lição essa fábula ensina? Que lição a fábula está ensinando para a gente? Que às vezes os mais fracos, eles têm uma capacidade maior de ajudar nos problemas maiores. Porque às vezes a gente pensa que porque a pessoa é mais forte, é mais inteligente, é mais esperta, consegue resolver as coisas. E nem sempre é assim. Às vezes, a pessoa mais simples, com mais humildade, consegue resolver as coisas melhor. Tudo é uma questão de sabedoria. E aqui a fábula ensina que os menores podem sim ajudar os mais fortes ou os maiores. Questão de número 10. Algumas ações das personagens são consequências umas das outras. As ações de qualquer personagem numa história, na maioria das vezes, são consequência de outra ação de outro personagem. Então, vamos lá. Letra A. Por que o leão acordou? Porque o ratinho fez cócega em seu focinho? Porque ficou preso na rede dos caçadores? Porque queria devorar o ratinho? Porque já tinha dormido o suficiente? Por que o leão acordou na história, minha gente? O leão acordou porque o ratinho fez
cócegas em seu focinho. Então, a letra A, a resposta é esse primeiro quadrado aqui. Vamos para a letra B. Como o leão se salvou? Com a ajuda do ratinho, que avisou sobre a armadilha? Livrando-se da rede porque não estava bem amarrada? Com a ajuda do ratinho que roeu a rede? Ou sozinho roendo a corda que o prendia? Gente, como foi que o leão se salvou? Vocês responderam? Então vamos lá, será que a resposta de vocês está correta? Que o leão se salvou com a ajuda do ratinho que roeu a rede. Então, vocês vão marcar essa informação aqui. Questão de número 12. Agora, leia esta outra versão da mesma fábula. Eu já falei para vocês lá no começo do texto que eu já vi outros textos desta fábula em livros e em formas diferentes. Então, vamos ler outra versão dessa fábula. Um leão estava dormindo e um rato passeava sobre o seu corpo. Acordando e tendo apanhado o rato e o rato. Vamos lá, voltar, né? Que eu estou lendo errado. Eu digo para vocês para ler direito e eu estou lendo errado. Um leão estava dormindo e um rato passeava sobre o seu corpo. Acordando e tendo apanhado o rato, ia comê-lo. Como o rato suplicasse que o largasse, dizendo que, se fosse salvo, lhe pagaria o favor. O leão sorriu e deixou-o ir. Não muito depois, o leão foi salvo, graças ao reconhecimento do rato. Com efeito, preso por caçadores e amarrado a uma árvore com uma corda, logo que o ouviu gemendo, o rato se aproximou, roeu a corda e o libertou, dizendo: recentemente riste, não acreditando em uma retribuição da minha parte, mas agora vês que também entre os ratos existe reconhecimento. A fábula mostra que, nas reviravoltas da sorte, os muitos poderosos têm necessidade dos mais fracos. Essa foi uma outra versão da fábula de Esopo, do leão e do ratinho. Então vamos lá. Por que o leão sorri quando o ratinho diz que pagará o favor se ele o salvar? Assinale a resposta correta. Porque o ratinho tem uma voz engraçada? Porque imagina que nunca precisará do favor de um rato? Ou porque pensa que o ratinho está dizendo aquilo só para ser solto? Então, por que você acha que o leão riu do ratinho? Vamos lá? A resposta correta é essa, olha. Porque ele imaginava que nunca ia precisar de um favor de um rato. Vocês pensem, né? Um leão precisar de um favor de um ratinho desse tamanho. Nunca na vida dele que ele ia pensar isso, mas ele precisou. E o ratinho estava lá para ajudar. Questão de número 12. Releia a moral das duas versões da fábula. Elas são iguais, semelhantes ou diferentes? Vamos lá. A moral das duas histórias, das duas versões, elas não são iguais, certo? Elas não são iguais. Também não são diferentes, porque a gente percebe que o leão, ele precisou do ratinho, mesmo o ratinho sendo pequeno, e o leão muito grande, ele precisou e o ratinho foi lá e ajudou. Então, a moral não foi diferente, mas elas eram semelhantes, elas se pareciam, certo? Aqui, olha, que na vida temos reviravolta da sorte. Os mais poderosos têm necessidade dos mais fracos. Na primeira história, ele diz o quê? Os fracos também podem ajudar os fortes. Então, a moral das duas histórias, elas não são iguais.
mas também não são diferentes. Elas são semelhantes, certo? E aí você vai explicar a sua resposta. O que modificou foram as palavras, mas o significado da moral foi o mesmo. Os mais fracos ajudando os mais fortes, certo, gente? Então, essa aqui foi a correção da lição 3 do nosso livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa. Espero que vocês tenham lido, tenham feito todas as respostas corretas. Quem não fez correta, corrige agora, junto comigo, e até a próxima aula do A Prova Brasil. Beijo, beijo e tchau, tchau.